Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Gostaria de ler com você um texto que está no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Desculpe, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 até o 39. Estaria passando para você uma outra mensagem, mas eu não consegui organizar os textos que eu iria usar aqui, a transparência, o data show. Está tudo pronto, mas assim já até passamos esta mensagem, mas não consegui fazer para agora. 18:30. Essa mensagem já é conhecida, você já sabe quem é. Certamente você já ouviu pregações dessa mesma mensagem. Ela fala do profeta Elias, um profeta que viveu em Israel. Na época que Israel era dividido, eu já falei para vocês, Israel dividiu no tempo do filho de Salomão, e por permissão divina houve uma divisão. Ficou o reino do norte, Israel, com capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. Os irmãos que vêm pela manhã sabem disso. Então o reino do norte, Israel, capital Samaria, e o reino do sul, Judá, a capital Jerusalém. E havia conflito entre eles. Era como se o Brasil dividisse. Alguns anos parece que queriam dividir o Brasil, não é? Porque o Brasil lá fora é conhecido como uma nação continental. O Brasil tem tamanho maior do que continentes. Brasil, Bahia é maior do que vários países da Europa. Então o Brasil é uma nação continental. Alguns anos queriam dividir o Brasil. Essa seria uma péssima ideia. Nação dividida é uma nação fraca, uma nação que se enfraquece. Tudo aquilo que divide se torna fraco. Israel dividiu, Deus permitiu. Nós não entendemos o plano de Deus, algumas coisas que Ele permite. E nesse tempo havia um homem chamado Acabe. Acabe era um rei muito ruim. Ele não era uma pessoa má de coração, ele tinha um coração bom, mas ele era dominado por uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela mandava no Acabe. E o Acabe era aquele homem que gostava que a mulher mandasse nele. Ele amava. Então tudo que Jezabel dizia, o Acabe fazia. A Jezabel, ela era filha de rei. Então, para você ter uma ideia, ela foi criada em palácio. Era uma mulher que entendia de tudo, do melhor. E quando ela casou-se com Acabe, ela não respeitou a lei de Deus. Ela trouxe os ídolos dela e implantou e colocou ídolos dela na casa de Deus. E o Acabe, ele foi cedendo, ele foi abrindo mão. Ele foi gostando, ele amava a Jezabel, ela tinha um punho muito forte. Ele acabou fazendo a vontade daquela mulher. Mas só que o que Jezabel estava fazendo não era simplesmente ter uma influência negativa sobre o Acabe. A Jezabel, ela estava influenciando no reino, ela estava influenciando lá em Israel. Ela mandou matar os profetas do Senhor. Alguns foram escondidos, cerca de 100 foram escondidos, 50 numa cova, numa caverna, 50 no outro, por um servo de Deus que trabalhava com Acabe, que havia homens de Deus escondidos ali. E o Elias pensava que só ele tinha ficado, mas Deus tinha poupado outras pessoas. Mas teve um momento que ele teve que fazer um grande desafio, porque Israel, o povo de Deus, havia caído
em total apostasia. E Deus levantou o profeta chamado Elias. Era um profeta de Deus, um profeta de caráter, um homem muito temente a Deus. E o Elias, ele fez algo que ia definir a fé daquela nação. O povo estava cansado, o povo estava exausto, porque quando a igreja se afasta de Deus, ou o povo de Deus se afasta de Deus, como Israel e igreja, aquelas evidências de igreja, elas vão desaparecendo. Hoje pela manhã nós estudamos sobre dons do Espírito Santo. É um tema que eu quero trazer para a noite, e é muito importante. Eu estava falando de muita coisa que está acontecendo na igreja, que está substituindo o poder de Deus. Isto é, não existe mais cura, batismo no Espírito Santo, não existe mais os dons do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Então as pessoas estão pegando tudo que elas acham que é bonito, implantando na igreja para tentar substituir aquilo que é de Deus. E não existe substituto para aquilo que é de Deus. Por exemplo, se uma pessoa precisa de arrependimento e de restituição, não adianta ela fazer batalha espiritual. Nós irmãos fazendo guerra espiritual, batalha espiritual, vamos pisar no capeta, pisa no capeta, ainda bota, né? Vamos pisar no encardido, vamos pisar em cima dele. Mas Deus diz, não, eu quero que você se arrependa e restitua. Então, batalha espiritual não é substituto para arrependimento. É isso que eu quero que você entenda. Em igreja, às vezes, isso está acontecendo no Brasil, algumas coisas de Deus estão sendo tiradas e outras estão sendo colocadas. O poder de Deus está sendo substituído. E quando isso acontece, começa a haver uma sede muito grande na igreja, e as pessoas que vêm para buscar o Senhor, elas veem que tudo aquilo que está na Bíblia não está acontecendo no meio do corpo de Cristo. Israel estava vivendo isso. Porque Israel estava se afastando de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus não estava mais sobre Israel. As pessoas não viam respostas de orações, não viam a presença de Deus. Sentir, isso tanto faz. Mas as pessoas diziam, Deus não está mais com Israel, Deus não está mais com a nação de Israel. O que foi que aconteceu? As pessoas, elas começaram a ter medo. E quando você tem medo, você começa a se apegar a alguma coisa. Todo mundo se apega a alguma coisa, né? Eu ouvi dizer que um rapaz, ele, acho que era bandido, e ele foi pego pela polícia, a polícia o matou, e achou dentro da carteira dele uma reza, proteção, uma oração de proteção. A oração de proteção que ele usava nunca iria protegê-lo. O que protege o homem é o temor de Deus. Ele poderia ter a carteira cheia de rezas, mas fora da vontade de Deus, fazendo mal, quebrando as leis de Deus, isso não ia resolver nada. Então o homem hoje tem um patuá, um pé de coelho, todo mundo se apega numa coisa, querendo dizer, não, eu creio em alguma coisa, eu acredito em alguma coisa. A fé é um dom de Deus, mas o problema é quando a fé ela é canalizada para a direção errada. Todo mundo tem fé, mas o problema é que a fé está na direção errada. Às vezes num ídolo, numa imagem de escultura, é fé, mas está sendo colocada de forma errada. Essa fé deve ser canalizada para Deus, na sua palavra, nas suas promessas, nos seus mandamentos. Israel estava nessa situação, uma situação muito difícil, e Deus levantou Elias e diz, Elias, você vai resolver esse problema, e eu estou com você, eu vou estar com você nessa batalha. Jezabel, ela sustentava quase 1000 profetas, profetas que comiam da mesa de Jezabel. Ela dava comida para todo mundo, eram chamados profetas do estado. E o Elias, nessa batalha, era ele sozinho. E os outros profetas, eles estavam escondidos, eles não tinham força. E Jezabel não era aquela pessoa que falava e não fazia. Ela dizia, eu vou matar você, e ela matava.
Ela ainda usava o sinete, o anel de autoridade do marido, porque o Acabe não era uma pessoa boa, mas era uma pessoa mandada pela mulher. A mulher mandava nele, era o contrário. Ele não era mais a autoridade da casa. E o Senhor disse para o Elias para que ele fizesse um grande desafio. Vocês já conhecem a história, é uma história muito bonita, uma história linda. Uma das histórias mais lindas da Bíblia está aqui no livro dos Reis, capítulo 18. Elias e os profetas de Baal. Há muitos anos pregou aqui na nossa igreja, eu não recordo o nome dele, mas um empresário de topo de linha de São Paulo. Era um homem muito poderoso, de gerações de famílias de empresários. E a gente convidava esses homens para pregar aqui, e ele contou uma experiência muito interessante. Parece que o pai dele havia convidado um grande empresário para almoçar na casa dele. Eles estavam fechando o negócio e diz: olha, me dê o prazer de almoçar na minha casa. Naquela casa bonita, aquela mansão, tudo no seu lugar. Ele tinha por costume, antes do almoço, fazer aquele chamado culto doméstico, né? É o pior horário para fazer culto doméstico. No passado, funcionava. As crianças brincavam, ficavam com raiva: estou com fome, a comida está esfriando, né? E o pior, quando lia o Salmo 119, né? E botavam uma pessoa para fazer uma oração de meia hora, né? Aí era difícil. Então, estragaram o culto doméstico. Hoje ninguém faz mais. Era só uma leitura da palavra, uma oração. Aí você fazer culto doméstico com a mesa cheia de criança, com a barriga vazia, é difícil. O povo quer pão, não quer conversa. E naquela mesa, o pai daquele irmão, ele contou, leu um texto, e leu exatamente esse texto que eu estarei lendo aqui, e contou a história do profeta Elias. Mas aquele homem estava fazendo tudo para agradar aquele convidado, porque ele era uma pessoa muito ilustre. Era um homem de topo de linha, uma pessoa no sentido literal de excelência. E quando ele estava contando a história e fez uma oração, aquele empresário convidado caiu em prantos, começou a orar, a chorar. Aí ele ficou preocupado: meu Deus, eu estraguei tudo, o homem está chorando na minha casa. Aí ele parou e disse: olha, me desculpe, eu estou fazendo tudo para que o senhor se sinta muito bem na minha casa, mas se a gente fez alguma coisa, nos perdoe. O que foi? Aí é que o homem chorava mais ainda. Ele diz: meu Deus, e agora? Como é que eu vou consertar isso? E o homem chorava de soluçar. Um homem já, certamente deveria ter os seus 60 anos, uma pessoa madura. E ele disse, finalmente chorou bastante, e ele disse: olha, não se preocupe não é sua culpa, eu estou no melhor lugar possível, você é uma pessoa, um bom anfitrião, eu estou me sentindo muito bem na sua casa. É que quando nós éramos crianças, a nossa mãe contava histórias para a gente da Bíblia. Ele não era crente, ele tinha a palavra. E ele disse assim: e essa história de Elias e os profetas de Baal era a história que ela mais contava para a gente. Por isso que ele estava chorando. Com 60 anos, quase 70 anos, o homem chorando igual crianças. Então essas histórias estão por aí no coração da criançada, e vai ficar o resto da vida, nunca mais vai sair. Várias histórias na Bíblia. A Bíblia diz que o Elias, ele fez o seguinte. Vamos ver aqui no capítulo 30, você pode acompanhar. Vê para mim, por favor, se o irmão está aí. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Para ninguém ir para Mateus, Apocalipse, Gênesis, tá? Eu gostaria que você acompanhasse, por favor. É uma coisa que eu acho muito bonita. Eu acho isso a coisa mais linda, uma das mais, talvez a mais. É quando você vem para a casa de Deus, você traz a sua Bíblia, você traz a palavra de Deus. E quando nós estamos lendo, você está acompanhando tudo que o pastor
está fazendo. Isso é uma riqueza. Ninguém vai te enganar, porque você tem a Bíblia na mão, você sabe ler, você acompanha, você ouve. Versículo 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Então lembre-se que o Elias está agora num lugar chamado Monte Carmelo. Nós conhecemos esse monte, é um dos lugares, quando a gente vai a Israel, nós levamos os pedidos e é lá nesse lugar que a gente queima os pedidos. No lugar onde Elias derrotou os profetas de Baal. Exatamente naquele lugar, daquele monte, você dá para ver vários ângulos da nação de Israel, que não é muito grande. Não dá para ver os limites, mas dá para ver cidades pequenas, muito distantes. Dá para ver o lugar onde Elias ficou quando ele bebia água até o ribeiro secar. Do monte dá para ver tudo, porque é o único lugar que tem água por ali. Então, isso nos é explicado. Pergunta para o irmão do seu lado: aonde o Elias está agora? No texto aqui, Elias está onde? No Monte Carmelo. Diga para o irmão: Monte Carmelo, meu irmão. Tá? Alguns falam Monte Caramelo, não tem nada a ver com caramelo, é Monte Carmelo. Diga aí, irmão, Monte Carmelo. Tá? Ele diz assim: tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego em que podia caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu a água, e encheu de água também o rego ou vala. Você pode ver que o Elias está fazendo isso depois que os profetas de Baal eles já tinham feito esse clamor. Os profetas de Baal, eles armaram o sacrifício e haviam clamado ao Deus deles por horas, horas e horas. E eles não apenas clamavam, num momento de desespero, eles começaram a retalhar os seus corpos com facas, porque eles estavam fazendo sacrifícios. Eles estavam dizendo: Baal, nós estamos derramando o nosso sangue, é o máximo que nós podemos fazer, sacrifício humano. E enquanto eles estavam fazendo isso, toda a multidão, o povo de Israel estava ali, Acabe estava ali por perto, vendo tudo, que foi uma batalha espiritual muito pesada. O que foi que aconteceu? O povo estava ali observando, vendo tudo, e o Elias, que ele não era fácil, um temperamento muito assim despachado, o Elias estava zombando deles. Enquanto eles estavam pulando, dançando, fazendo tudo o que eles faziam na fé deles, na religião, na crença deles, eles poderiam ter feito isso, nada errado, mas lá na terra deles. O problema é que eles estavam invadindo uma nação, eles estavam invadindo o povo de Deus, eles estavam tomando posse de algo que não pertenciam a eles. Hoje todo mundo tem liberdade de adorar quem quiser. Nós sabemos que no Brasil tem os satanistas, pessoas que dizem: olha, o diabo é meu Deus, a pessoa diz, e elas adoram Satanás. E elas dizem: não, quem vai vencer no final é o diabo. Elas falam isso, e elas têm convicção de que isso é verdade. Alguém botou isso na cabeça delas. Existem mais de 5.000 seitas e religiões na face da terra, cada uma mostrando um caminho, cada uma mostrando uma direção. Todas elas têm uma finalidade: disputando a cabeça, a mente do ser humano. Toda religião só quer uma coisa: a cabeça, a mente do ser humano.
O Elias zombava, dizendo: olha, fale mais alto. Talvez ele tenha viajado. Olha, fale mais alto. Tem uma versão hebraica que diz assim: possa ser que ele esteja no banheiro. Olha, Elias estava jogando pesado com eles. Porque o Elias, ele tinha confiança, certeza. E o povo estava calado, dizendo: olha, Deus não olha para a gente, não responde. Mas Deus não estava distante, não era por causa dele mesmo. Era porque o povo tinha virado as costas para Deus. Diga para o irmão do seu lado: não vire as costas para Deus, meu irmão. Agora, há várias maneiras de virar as costas para Deus. Às vezes a gente pensa que está de frente com Deus, mas já virou as costas para Deus há muito tempo. Todo mundo sabe, só nós que não sabemos. Lembra do Sansão? A Bíblia diz que o Espírito de Deus já tinha se afastado de Sansão. Todo mundo sabia, só ele que não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. E ele, na mecânica, diz: eu vou lutar, eu vou vencer os filisteus da mesma forma. É assim com muita gente hoje. Falei hoje de manhã. Pessoas sem o poder do Espírito Santo. Vamos lá, vai acontecer. Vamos pregar. Vamos fazer a obra de Deus. Sem o Espírito Santo não acontece nada. O que tem hoje no Brasil de programa de televisão, de tudo, de rádio, as mensagens que pregam dava para converter o Brasil 100.000 vezes, de 100 a 1000 vezes. Mas por que isso não acontece? Porque não tem poder, não tem unção. São palavras vazias, palavras de intelecto. Nós falamos hoje a chave para receber a unção, para aqueles que querem uma vida diferente, só tem uma coisa: oração, palavra, oração e renúncia, que é jejum. Hoje poucas pessoas jejuam. Nós falamos hoje do jejum moderno, o jejum da igreja de Laodiceia. Jejum com água de coco, jejum com Coca-Cola, jejum com Gatorade. Eu já vi pessoas que começaram o jejum com 3 xícaras de café, daquelas bem pesadas. Jejum com rabada, jejum com mocofato, jejum com feijoada. A pessoa começa o jejum, abre o jejum com um prato de comida. Por isso que as pessoas estão fracas. Enquanto o bruxo, o feiticeiro, o macumbeiro, o satanista está lá, olha, pagando o preço, ralando para o diabo. O povo de Deus, não estou falando aqueles que têm limitação física. Eu entendo sobre isto. Tem pessoas que não podem jejuar até 9 da manhã, consegue estourando até 10 da manhã. Hoje tem jejum com pastilha, jejum com Halls Mentoliptus, jejum com... Me ajuda aí. A pessoa está jejuando o dia todo chupando pastilha, né? Por isso que não existe poder mais, não existe mais unção. As pessoas não levam mais a sério as coisas de Deus. Elas querem as coisas de Deus no grito. Deus não impressiona com isso. A coisa mais difícil é você impressionar a Deus. Eu só vi 2 pessoas impressionar a Jesus no Novo Testamento. Quem lembra? 2 pessoas, um homem e uma mulher. E elas impressionaram a Jesus com 2 coisas. Quem lembra? A mulher Ciro-Fenícia, que Jesus chamou ela de cachorrinho. No hebraico, a palavra cachorrinho é cão de estimação, é pup em inglês. Jesus não chamou ela de vira-lata, como os judeus chamavam, dizendo: você não tem parte na aliança, você é vira-lata. Jesus chamou ela de cão de estimação, aquele cachorrinho que fica dentro de casa, que é tratado como uma família. Jesus teve misericórdia dela, mas foi um tapa muito forte. Mas ela falou: Jesus, com essa aí eu poderia ir embora, porque eu já ouvi isso dos judeus, eles falam a mesma coisa comigo, mas eu não vou embora não, eu só vou depois de receber minha bênção. E eu vou te responder: Jesus recebeu de uma mulher. A mulher deu troco em Jesus, uma vez só. Que é isso? Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse: a bênção é sua. Olha para você ver como é que são as coisas. Nós queremos impressionar Deus com tanta coisa. Deus não está nem aí para isso.
Gente fazendo jejum de Coca-Cola, Deus, o que eu tenho com isso? Fazendo jejum de pão, Jesus, se o Senhor me abençoar, eu vou ficar um mês sem comer pão. Se fizer ficar sem comer pão, vai fazer bem para você. Vai parar de engordar, ou vai engordar menos, né? Vai ficar menos, vai perder que peso? Senhor, eu vou ficar um mês sem tomar Guaraná. Jesus vai dizer, o que eu tenho com isso? Irmãos, as pessoas estão brincando com Deus. E as pessoas acham que isso impressiona Jesus. Nós estamos passando para as pessoas coisas que Deus não mandou. Estamos botando na cabeça de Deus, das pessoas, um evangelho que não tem nada a ver com Deus. E as pessoas estão recebendo isso e lutando e recebendo, como se fosse um mandamento, como se fosse, não sei. E para você não pensar que eu estou perdido, qual é a segunda pessoa que impressionou Jesus? O centurião. Meu filho, meu criado está doente, está à morte. Aí Jesus disse o que para ele? Eu vou lá na sua casa. Não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres dentro da minha casa. Apenas diga assim: o seu criado está sarado. Eu acredito e ele vai ser sarado agora. Ele disse, aí Jesus ia perguntar para ele, diz, não, eu sou militar. Eu recebo ordem e eu passo ordens. Se eu digo para um subalterno, faça isso, ele vai e faz. Ele está sob meu comando. Então, certamente, aquele homem sabia que Jesus era autoridade. E havia anjos de Deus ali para obedecer Jesus no estalar de dedos. Aí Jesus deu a palavra para ele. E quando os servos chegaram em casa, aquele criado já estava curado. Perguntaram, qual foi a hora que ele ficou curado? Foi tal hora. E o rapaz lembrou, os criados disseram, os servos disseram, foi exatamente na hora que o Senhor disse, pode ir que ele está curado. Nós estamos estudando sobre fé, e isso é fé, é uma atitude, o dom da fé. Jesus trabalhou com a fé, tudo que Jesus fez foi com a fé. Mas por que funcionava com Pedro, com Paulo, com os apóstolos? Porque eles levavam a Deus a sério. Nós queremos fazer para Deus aquilo que Ele não está dizendo que façamos. E aquilo que devemos fazer, nós não estamos fazendo. Nós queremos agradar a Deus de forma que Ele não quer, ou que Ele não diz. Isso é, existe uma maneira de agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus da forma errada. Há muitas pessoas querendo agradar ao Senhor. E tudo que nós fazemos para agradar a Deus são coisas fáceis. Você olha na internet, hoje pela manhã nós estávamos falando aí sobre determinados movimentos de igrejas que estão por aí, e é uma confusão tão grande. Eu não quero ir contra a crença de algumas pessoas aqui, mas pessoas que têm cultos na sua igreja, e começa um culto, quem sabe 3 da tarde, e vai até 7 da noite, dançando e rodando de roupa brancas. Está assim na TV, no YouTube. As pessoas vão, colocam a música, muda e coloca lá o que eles querem. Meu Deus, eu estava olhando, falei, Jesus, nós estamos dando oportunidade ao ímpio para zombar da gente. E o que acontece, a igreja nesse período começa a cair nos olhos das pessoas, das autoridades. As pessoas começam a ver, não com aqueles olhos dizendo, a igreja, nós admiramos a igreja, olha, crente não falha, crente é de palavra, não, crente não, sabe, essas expressões, elas não estão existindo mais. Nós estamos perdendo. Hoje pela manhã nós estávamos falando que eu estava na casa de um pastor, eu não vou falar porque está sendo gravado. De manhã eu falei, pastor muito conhecido do Brasil, eu estava em Belo Horizonte, eu fui fazer uma visita para ele, pastor João, vem cá, vou te levar para minha casa, você vai tomar café comigo e depois você vai para minha célula. Eu falei, que bom, você tem célula? É uma célula lá em Belo Horizonte, lá no alto da Afonso Pena, uma casa muito chique, uma mansão.
Falei, que coisa linda, aquele pastor com uma célula ali e tal. Você ser pastor, falar para os outros abrir célula e você não tem célula, é a mesma coisa de você pastor, falar com as ovelhas, seja dizimista, e você pregar que Deus não quer dízimo de pastor. Nós somos os primeiros. Como é que você vai dizer, entrega o seu dízimo e você dizer, não, Deus não quer meu dízimo porque eu sou o primeiro, já entreguei minha vida toda para Ele. Que é isso? São líderes frouxos que fazem isso. Então nós fomos para a célula daquele pastor, e ali na mesa, a filha dele hoje é muito conhecida, muito conhecida. Ela era pequena ainda. E aqui eu vou parar, senão vou me complicar, porque o pessoal vai, pastor, que idade você tem? Esquece isso aí, tá? E quando fala que fulano de tal era bem pequena nessa idade. Ali na mesa nós começamos, pastor João, como é que está a Bahia? Tá tudo bem, pastor, olha, Deus tem abençoado, a igreja está crescendo. Aí a menina me fez uma pergunta, dizendo, pastor João, e aquele pastor que matou uma pessoa na igreja e enterrou o corpo no quintal? Eu me corei todinho, eu não estava preparado para aquela pergunta. Olhei para o pastor e ele falou assim, deu sinal, pode responder a pergunta dela. Mas foi aqui em Poções. Recentemente, um pastor me disse assim, pastor João, vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Um pastor aqui em Feira ordenou o outro por telefone. Ordenou por telefone. Em outras palavras, olha, eu estou te ordenando a pastor por telefone. Eu estava no monte. Não, eu estava no shopping. Um rapaz me procurou. Sempre gente me traz esses abacaxi para descascar. Pastor João, me ajuda aqui. Eu estava no monte. Alguém apareceu para mim e disse-me assim, eu estou te ordenando como pastor aqui agora. Derramou óleo na cabeça dele. O rapaz estava desesperado. Falei, meu irmão, vai resolver isso aí. Você aceitou por quê? Não, ele disse que era de Deus. Falei, olha, até onde eu sei, você tem uma igreja, não tem? Tenho. Você tem um pastor, não tem? Então o método de ordenação é totalmente diferente. Você tem que ter o respaldo da comunidade. Você tem que pegar a folha, né? Porque tem uma comissão de ética que vai e vasculha a pessoa todinha, vira a pessoa de cabeça para baixo, ao avesso, pega a folha corrida, tudo, documento, checa no FCPC. Hoje tem que fazer exame até de cabeça, se tem AIDS, porque às vezes a pessoa se envolveu no mundão lá para fora e quando vem aparece doente. E a pessoa pensa, não, pintou, bordou tal e aparece. Isso está enfraquecendo a autoridade da igreja. Isso está tirando a força da igreja. Isso tem acontecido dia e noite. Onde eu estou, na mesa, lá em Belo Horizonte. Um adolescente me fazendo uma pergunta. E o pai diz, pode responder. O que foi que aconteceu? Esse pastor veio das drogas, esse rapaz veio das drogas, do mundo pesado. Igual esse cabo que mataram. Estava fazendo um trabalho lindo lá em São Paulo. Mas ele tinha matado muita gente. Matou mais de 50 pessoas. Acho que Cabo Bruno, não foi? Está na internet aí, no mundo todo. Isso eu posso falar. Pegaram o rapaz dentro da prisão e ordenaram. Enquanto ele estava preso, ele estava seguro. Precisava derramar óleo na cabeça do homem. Ele estava servindo a Deus com fidelidade. Os pecados dele ele estava pagando na cadeia. Havia indícios de conversão genuína na vida dele. Quando ele saiu, a primeira coisa que aconteceu, apagaram ele. Até a polícia quis ir atrás. Ele tinha matado mais de 50 pessoas. Quem é que ia descobrir quem matou esse cara? Não queria saber se ele era pastor, se era diácono, anjo Gabriel, patriarca. Apagaram ele. Recentemente pegaram aquele Guilherme de Pádua, que matou uma filha de
daquela Glória Pires, que faz as novelas da Globo, matou-a com 14 facadas. Recentemente estava uma briga lá no programa do Ratinho, eu assisti a entrevista. Ordenaram ele a pastor, ele é pastor. Irmãos, isso está pesando. A igreja está passando um momento difícil. É tanto líder no Brasil, é tanta gente sendo ordenada, e o pior é que os irmãos chamam de pastor. Então não estão nem aí. Para que eu fosse pastor, eu passei por um crivo tão fino. Fiquei diante de 7, quase 10 pastores, cada um me examinando numa área: ética pastoral, eclesiologia, me lembro até hoje. Essas são as áreas que examinam. Sempre participei de comissão de exame de pessoas, examinava sobre teologia, o que eu mais gostava. Ninguém queria, ninguém gostava. Dizia assim: pastor João vai examinar misericórdia. Falei: olha, você sabe, está preparado? Eu não vou fazer estudo, é pergunta de escola dominical e teologia. Mas eu ouvi dizer que aquela mulher que matou, aquela jovem que matou o pai e a mãe, Richthofen, conhece? Eu ouvi dizer que ela é pastora, ordenaram ela pastora. Irmãos, aonde que nós vamos parar? Eu estou numa mesa em Belo Horizonte, e eu vou encerrar e vou voltar aqui para o capítulo de Elias. Mas eu quero que você acorde, que você ore pelo Brasil, você clame pela igreja. Hoje estava ouvindo um DVD, eu vim para orar aqui à tarde, esqueci minha chave, trancada aqui dentro. Aí eu falei com a pastora Michele: me dê sua chave. Não, está no carro. Ele saiu, não está comigo o carro. Eu falei: não é possível, Deus tem um propósito. Eu falei: eu vou ligar para alguém para trazer uma chave aqui. Aí eu peguei um DVD de Andrew Murray, um pastor do século passado, ele falando sobre o poder da oração, a necessidade da busca. E ele diz: ore pela igreja. A pessoa diz: ataca a igreja americana. Mas você ora pela igreja americana? Às vezes eu critico algumas coisas, eu falo em relação ao Brasil, mas eu sou uma das pessoas que mais ora pelo Brasil. Criticar só não vale a pena. Criticar é muito fácil. O negócio é pagar o preço. Diga para o irmão: você pode falar do Brasil, irmão. Se você ora pela sua nação, você diz o que está errado, não tem problema não. Se está errado, está errado. Agora, só falar que está errado, tem que orar também, pegar o peso, dizer: Senhor, muda essa situação. Orar pelos líderes. Então dizem que ordenaram essa menina, Richthofen. Ela matou o pai e a mãe para ficar com a riqueza, com a ajuda do namorado, do chamado irmãos cravinhos. E dizem que hoje ela é pastora. Isso eu não posso provar, mas está aí na internet. O povo revoltado. Esse Guilherme de Pádua mesmo, todo mundo, olha, o programa do Ratinho, todo mundo diz. O próprio Ratinho diz: eu não te perdoaria aquilo que você fez. Ele poderia ser um membro, uma pessoa atuando no corpo de Cristo, a igreja de lá poderia apoiá-lo, mas ordenar, derramar óleo na cabeça de uma pessoa disso, pessoa desqualificada. Irmãos, isso está o quê? Trazendo peso sobre a igreja. A igreja tem que se levantar. Nós temos que ter uma postura diferente. Isso é muito peso para a igreja, para que a gente não venha ter no futuro uma perseguição pesada. Você vai ser perseguido, excluído no trabalho. Vão começar a perseguir você porque você é crente. Depois vão começar a apedrejar a igreja. Por quê? Então pegaram esse rapaz lá em Poções e ordenaram. Não foi em Poções que ele foi ordenado. Pegaram esse rapaz que veio das drogas pesadas, teve uma vida, um passado terrível, e derramaram óleo na cabeça dele. Eu chamo, melaram o rapaz de óleo. Porque tem gente ungida, pessoas ungidas com óleo, e gente melado de óleo. O que há de gente melado de óleo por aí é muita gente. Aí o que fez? Colocou esse rapaz para pastorear uma igreja em Poções. Eu já preguei em Poções, em cima de um caminhão, uma conferência lá, muita gente. Eu conheci essa igreja. E esse rapaz
ele ficou como pastor desta igreja. Não era uma igreja muito grande, uma igreja muito conhecida. Poções é uma cidade pequena. Aí um cara que tinha contas a acertar com ele, não sei se dinheiro que o cara não pagou no passado, isso é, melou o cara de óleo, não fez nada, não olhou a vida do rapaz. O rapaz veio para cobrar uma dívida, uma coisa semelhante, acertar uma conta velha, não sei se é dinheiro ou alguma coisa. Diz, olha, você é pastor, você é certinho, agora você tem que acertar as contas, tem que ver aí, tá? Aí o cara, o pastor, chamado Pastor Toba, olha que nome, só pelo nome você já vê que Pastor Toba. O Pastor Toba pegou o rapaz, levou para o quartinho lá na igreja, matou ele e enterrou no fundo da igreja. O Brasil todo sabe disto. Aí sai no jornal lá: pastor mata homem e enterra no fundo da igreja. Quem sabia disso aqui, levanta a mão. Isso é pesado. Mas olha a situação que Israel estava vivendo: apostasia. E por que apostasia? Que as pessoas não queriam nada com Deus, queria com o mundo, com o pecado, com as trevas, nada com Deus. Ninguém queria nada com Deus. Então foi entrando frieza, as coisas de Deus foram substituídas. Jezabel estava no comando, implantando a adoração a Baal, matando os profetas de Deus. Elias teve que correr, que Jezabel não era brincadeira. E lá nesse monte, pelo comando do Senhor, o Elias agora ele tem um confronto com os profetas de Baal. E aí ele precisaria da ajuda de Deus. Porque aqui não era sermão bonito, não era mensagem neurolinguística, filosofia, psicologia, o que se prega muito por aí. Não era autoajuda, que é o tipo de mensagem que se prega nos púlpitos hoje, está aí na revista secular. Igreja do Brasil cresce por causa do tipo de mensagem, autoajuda. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho está sendo substituído por outra coisa. Não estou dizendo os profissionais não, viu? Os profissionais, irmãos em Cristo, eles têm a sua área e somam no corpo de Cristo. Quando eu me refiro a isso, eu sempre me refiro aos pastores de linha de frente. Você vai servir a Deus dentro da sua área. Se você domina um campo, uma área, é dentro daquela área que Deus vai te usar para ajudar as pessoas. Mas isso não tem nada a ver com pastor linha de frente. E o Senhor disse para Elias que fizesse esse desafio. Os profetas de Baal, eles falharam. Elias está no calo deles. Eles estão envergonhados. E finalmente o Baal não joga fogo. O John Tana falou aqui desse rego que foi feito em volta do altar. Aquilo foi para impedir, porque o fogo naquele período, a seca era muito grande, muito tempo sem chover. E qualquer fagulha de fogo que caísse ali e não houvesse uma divisão, como as pessoas fazem, não é? Hoje quem tem fazenda, entre a cerca de arame e o mato, ele deixa um caminho, um lugar que é roçado. Porque se o fogo chega, ele vem até ali, não passa para a fazenda ou a lavoura do vizinho. E o Elias era sábio, ele fez esse rego, esse buraco, essa vala e mandou encher de água. Por quê? O fogo ia cair, ele tinha certeza que Deus responderia. Olha o que foi que aconteceu. Leia comigo, por favor, aqui. Já lemos o 31. 33, ok? 34, já lemos o 35. Vamos ler o 36 agora. Prontos aí? Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, isso é, quando era oferecido no templo, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração.
Essa foi a oração dele. Uma oração muito simples, uma oração sincera. É a oração de um profeta. E olha o que foi que aconteceu. 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. 39. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluias, glória a Deus. Pode aplaudir mais forte, que o Senhor merece. Pode dar um brado de vitória. As pessoas lá fora no Brasil, aí, eles não querem mais ouvir mensagens bonitas. Está cheio, você liga a rádio, tudo, está cheio de mensagens. As pessoas querem ver uma transformação. Elas querem ver se a igreja é diferente do mundo de verdade. E eu acredito que nós estamos falhando nisto. E nós temos que voltar para isto aqui. Fazer como aquele homem que estava na casa daquele empresário da Donep, que eu acabei de contar. E ele chorou quando o irmão da Donep o convidou para almoçar na sua casa, o empresário, e começou a contar a história. Aquele convidado começou a chorar e disse: minha mãe lia para a gente essa história, lia histórias da Bíblia, e esta do profeta Elias era a que ela mais lia, porque ele tinha a palavra no coração. Eu creio que nós precisamos, como igreja, a igreja no Brasil precisa se voltar para Deus. Eu estava olhando nesses cultos e pegando lá, falei, eu vou dar uma olhada nisso. Falei, Senhor, eu vou olhar com muito temor, eu não quero dar minha posição em relação a isto. Já enfrentamos esse tipo de coisa aqui na igreja, Deus deu um grande livramento. Eu pedi uma palavra, o Senhor me deu claramente, num sonho, revelação, me deu um versículo da Bíblia, claro, e disse, faça isto. Mas eu comecei a ver essas coisas, não é? As pessoas que vestem-se de branco e começam a rodar, dizem que Davi rodou. Não foi daquele jeito que Davi rodou, irmãos. Davi dançou como se fossem os índios, de uma forma, ele não ficou rodopiando parado, um negócio estranho, não é? Mas eu não quero dar minha opinião em relação a isso. Eu tenho muito temor de Deus. Mas eu comecei a ler, eu fui lá e vi lá vários vídeos sobre isto. Aí eu falei assim, eu quero ver a opinião. Irmãos, é tanto nome de blasfêmias, é coisa que as pessoas falam que você tem até temor de pensar. As pessoas estão revoltadas, porque elas sabem de uma coisa: a esperança que existe não está no governo, a esperança que existe não está na política, a esperança que existe está no Brasil ganhar ou não, para mim tanto faz. Não estou botando meu coração nessas coisas. Alguém estava espalhando por aí, pastor João está aí proibindo a gente de assistir. Eu falei, olha, eu já sou grandinho, e mesmo quando eu era cabeça de criança, eu jamais faria uma coisa dessa. Dizer para uma pessoa, não assista futebol, não assista o jogo do Brasil, só se eu fosse louco de falar uma coisa dessa, ou imaturo. Eu disse que os irmãos deviam ter cautela, e você sabe disso. E por trás deste jogo há uma armação política do partido que está aí, para que o Brasil ganhando, esse partido seja reeleito. Eu não acredito que isso vai ser uma coisa boa para a nação brasileira. Nós falamos aqui num domingo de manhã que a própria igreja católica, parece que não é a igreja católica de São Paulo, estava distribuindo, foi no jornal que saiu, o jornal, não sei se da Record, da própria Globo, que os padres estavam distribuindo, parece que 2 milhões de folhetos políticos na igreja. E perguntaram, por quê? Primeiro falaram sobre os críticos, os comentaristas, dizendo, olha, isso não pode fazer, não se pode fazer políticas na igreja. Todo mundo sabe disso. Mas perguntaram, por que vocês padres, por que essa igreja está agindo assim? Eles disseram, é porque mudanças vão aparecer e possivelmente perseguição virão para os católicos. E se vem para os católicos, vem para os evangélicos também. Todo mundo viu isso. E eu quero te dizer mais uma coisa.
Semana passada, com tanta coisa que eu te falei, você ficou chocado. E você vai entender agora porque eu estou falando isto. Especialmente uma mensagem dessa que a gente tem que ir para Deus, ficar mais próximo de Deus. Semana passada passou uma notícia dizendo que o governo ele vai controlar as igrejas. Falei, finalmente alguém vai tomar uma posição. Vai haver um controle. Eles já botaram um pé dentro da igreja. Olha o que vai acontecer. O governo está dizendo, esse povo está se tornando forte, mas muita bagunça está acontecendo. E alguém vai ter que tomar uma decisão. E se ninguém toma, o governo é que vai decidir. O governo já vai começar a o quê? A fiscalizar as igrejas. Uma vez pediram aqui, alguém botou a igreja na justiça, mandaram pegar toda a documentação, disseram para a gente, eles disseram, vocês têm tudo organizado. E a contadora disse assim, Batista Missionária é uma das igrejas mais organizadas que eu conheço. Uma contadora falou isso. Mas eles vão fiscalizar tudo, eles vão conseguir começar a fiscalizar as igrejas. Mas já é uma porta para uma futura perseguição. É uma porta para uma futura, um restringimento. Eles estarão restringindo a igreja em algumas áreas. Nós estamos pagando, com a nossa displicência, nós estamos dando lugar para que as autoridades comecem a colocar limites para o povo de Deus. Em alguns lugares, lá na Itália, isso já existe. Você conversa com o missionário Rogério, o pastor Rogério e a pastora Leia, diz, pastor, a gente aqui não tem a liberdade que o Brasil tem. De vez em quando eles mandam fechar igrejas aqui. Claro que lá há influência do catolicismo romano. Então nós vamos ter que irmãos, voltar para Deus, buscar o Senhor. Esse é o tempo que Deus nos deu. Essa é a oportunidade que o Senhor nos deu. Nós temos muitos evangélicos do Brasil, mas sem posturas. Temos muitos pastores na nação, mas não somam, não tem postura, não tem caráter, não tem vida, não oram, não buscam a Deus, não tem nenhum compromisso com Deus. Isso pode trazer para a gente um preço. Uma certa vez eu estava fazendo um curso no Havaí, e tinha um colega lá, que ele deu testemunhos, vários testemunhos de perseguições. Eles tinham igrejas em países muçulmanos, e um deles não quis nem tirar fotos, porque alguém iria certamente reconhecer a foto dele e iria persegui-lo, porque ele estava fazendo um curso ali. Era um curso de um mês de evangelismo. Eles pagavam tudo para a gente, pagaram tudo. Depois eu recomendei pessoas, curso de um mês, e o cara diz, não bote a minha foto, porque se essa foto cair lá nas autoridades da minha nação, eles vão perseguir-me e possivelmente eu posso até pagar com a vida. Então já existem lugares onde irmãos em Cristo que tinha essa liberdade que nós temos hoje, que eles já não têm mais. Eles sentem saudades dessa liberdade. Diga para o irmão do seu lado, eu não vou perder essa bênção, eu não vou jogar essa oportunidade fora. O que precisa na igreja? Um avivamento. Avivamento o quê? De busca, de palavra, de oração. O povo de Deus voltar a jejuar. Pastor, você tem jejuado ultimamente? Às vezes de manhã, às vezes até 2 da tarde. Eu diminui um pouquinho o ritmo. Pastor, você já correu muito, diminua. Você estava andando 140, fique em 80. Mas eu estou preparando para entrar de novo. Oração, eu nunca parei de orar, mas eu vou voltar a buscar novamente. Que há um tempo que você tem que dar um break para sua cabeça. Se você esticar demais, você quebra. Eu conheço pastores que esticaram demais, hoje estão aí, não tem valor nenhum, eles caíram em estafa, problemas, e pastores de igreja pequena. Mas eu creio que eu e você, nós temos que buscar a Deus, temos que clamar ao Senhor, fazer um jejum de verdade. Diga para o irmão do seu lado, vou fazer um jejum de verdade, meu irmão. Mas diga para o irmão mesmo, sem Guaraná, sem Coca-Cola, sem pastilha, sem água de coco, sem Gatorade, sem rabada, mocotosada, café, porque esse tipo de jejum não sobe nem até o telhado.
Deus não impressiona com essas coisas, irmãos. As duas pessoas que impressionaram a Deus, a Jesus no Novo Testamento, impressionaram Jesus pela atitude de fé que elas tiveram. A postura de fé. Isso é, Jesus, eu acredito. A mulher Cirofenícia, Jesus disse para ela: eu não vi uma fé desta nem em Israel. Nem no meio do povo de Israel, Jesus viu naqueles dias uma fé igual daquela mulher. Aquela mulher impressionou Jesus. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Diga para o irmão do seu lado: o Senhor é Deus, meu irmão. E o Brasil vai ver isto, e somos nós que vamos mostrar. Se você crê nisso, está dentro de um brado de vitória. Uma salva de palmas bem forte. Solte mais forte esse grito de vitória. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Gostaria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Eu contei muitas coisas hoje chocantes, não é? Mas são coisas que saiba que nós precisamos ver o que está acontecendo hoje. Muita confusão, pessoas aflitas, pessoas que não acreditam mais, pessoas que estão abandonando a fé. Elas estão esperando, elas estão dizendo: eu quero acreditar, mas eu não consigo. Elas estão procurando evidências de fé. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.